Vamos girar então, olha, agora sim, ó, assunto bom, hein? Justiça do Rio de Janeiro determinou ontem que o especial de Natal Porta dos Fundos seja retirado do ar. Eu vou até dar um pitaco daqui a pouco, mas antes a Paulinha vai trazer os detalhes dessa decisão estapafúrdia. Bom, o desembargador Benedito Abicair, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele acatou uma decisão liminar que é provisória de um pedido da Associação Católica Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. E aí ele disse o seguinte, que o direito à liberdade de expressão, imprensa e artística não é absoluto, né? E aí ele disse que tomou essa decisão para acalmar os ânimos até que se julgue o mérito do caso. Se você quer saber mais sobre a decisão, tem transcrita aí em vários sites, enfim, para vocês pegarem todos os insights do que ele entende que foi esse especial de Natal do Porta dos Fundos, que, como a gente já falou 10 milhões de vezes aqui, trouxe a figura de Jesus Cristo como gay, provocou aí também um atentado ali à sede do Porta dos Fundos. A gente tem uma pessoa foragida na Rússia, enfim, todo um rolê aí a respeito disso. Inclusive, Paulinha, ontem ele foi colocado na lista de difusão vermelha da Interpol, o Eduardo Fauzi, que está foragido desde o dia 30 de dezembro. É o integralista que namora uma russa. Solista. Exatamente. Olha só. Calma, o interesse tem mais coisas aí dessa história, porque essa é em segunda instância. Agora, o que acontece? Vamos pensar o que vai acontecer. Esse mérito vai ter que ser julgado em sessão do colegiado, que vai decidir se o episódio vai ser suspenso ou não. E enquanto não houver essa decisão, a Netflix e o Porta dos Fundos podem entrar com recurso para tentar derrubar essa liminar. A gente teve várias reações em relação a isso. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, emitiu uma nota onde se opõe a essa decisão, citando que a Constituição brasileira garante, entre os direitos e garantias fundamentais, que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E a gente teve também manifestações na internet. Eu escolhi do Danilo Gentili, que teoricamente, para muitos, é um cara de direita, que, enfim, normalmente apoiaria coisas que atingem a esquerda, e como humorista que eu acho que foi uníssono, assim, todo mundo com a mesma opinião. Então ele disse o seguinte: o Estado interferir para excluir ou proibir um conteúdo é censura. Lembrando, esse governo se comprometeu em zelar pela liberdade de expressão. Já tive colegas de comédia celebrando e relativizando censuras e tentativas de censura que sofri. Jamais farei o mesmo. Censura, não. A gente teve também o Felipe Neto comentando. Na verdade, a maioria dos comentários foi no sentido de entender que essa decisão foi, sim, uma censura e que não deveria ter sido feita. E aí começaram também a investigar o passado desse desembargador, tá difícil hoje, Benedito Abicair, que em 2017 teria votado pela absolvição do então deputado federal, hoje o nosso presidente Jair Bolsonaro, no caso dos comentários homofóbicos ali em 2011 no CQC da Bandeirantes. Por isso, o Bolsonaro foi condenado em primeira e segunda instância a pagar R$150 mil. À época, o que escreveu o desembargador em 2017 foi assim, ó: não vejo como, em uma democracia, censurar o direito de manifestação de quem quer que seja. Gostar ou não gostar, querer ou não querer, aceitar ou não aceitar, tudo é direito de cada cidadão, desde que não infrinja dispositivo constitucional ou legal. Então aí também tem gente recuperando uma posição dele a respeito de roupas em voos, sabe assim, que as pessoas antes eram mais formais e que isso era muito melhor, enfim. Agora tá aí, galerinha, o que é que vocês acham? Foi censura, não foi censura? Foi uma decisão sábia? Teve, acho que uma deputada do PSL que achou demais, achou bom, achou que foi vitória. Conta aí. Pois é. Vamos lá, olha só. Eu vou passar a bola pro Adriles, depois o Vini também quer comentar aqui. Quero dar um pitaco antes sobre esse assunto. Eu acho o seguinte, vamos começar lembrando que é um esse sketch do Porta dos Fundos, de extremo mau gosto, protagonizado ali por alguns atores que são simpatizantes de esquerda, que militam na esquerda. Um deles, por exemplo, é até amigo de bandido, amigo de hacker e tal. Mas dito isso,
é importante a gente dizer que é o seguinte, censura, doutor Benedito Abicair, não aplaca ânimos, não acalma ânimos, censura só amplia fervura, e se a intenção era coibir, era tirar do ar, tirar de cena, só aumentou a divulgação, aguçou a curiosidade, mantém o esquete de alguma forma na mídia, comentado, e aposto que quem não viu vai ver. Então, eu passo então a bola pro Adrilles, não há outro nome para esse tipo de decisão, isso é censura, e censura de conteúdo não combina com a democracia, não combina com liberdade de expressão, ainda mais quando, como muito bem lembrou a Paulinha aqui, há uma certa seletividade na decisão aí do doutor Benedito, né? Quer dizer que quando é para um lado pode, para o outro lado não pode. Pode ter certeza que a decisão do seu Abicair vai cair. Note bem, eu concordo que a decisão dele, eventualmente, tem tudo e deve cair. O que impressiona, né, é essa sanha censora da justiça brasileira. Eu não sei se isso é uma coisa atávica em relação à ditadura que a gente sofreu, mas existe um combate completo e constante dentro da justiça brasileira em censurar e cercear a liberdade de expressão. O Brasil é engraçado, que é um país que parece ser tão livre e tem uma justiça tão intrinsecamente opressora o tempo todo. Toda hora a gente vê numa avaliação pessoal também. Uma avaliação subjetiva, exatamente. A liberdade de expressão, de perceber quais são os assuntos que devem ou não ser colocados e mostrados à população brasileira. E liberdade de expressão é exatamente isso. Serve principalmente para as bobagens, para uma coisa que pode ser dita, para uma monstruosidade, para uma besteira, para uma basófia, como a que foi feita nesse sketch do Porta dos Fundos, que é uma crítica, a meu ver, leviana e baixa e rasa, que coloca Cristo como homossexual, amante de Satanás, Maria usuária de drogas, amante de Deus. Ou seja, mas esse tipo de coisa deve ser combatida quando está em amplo destaque na mídia, exatamente com argumentos, ou com desprezo, ou com escárnio, ou com a lógica, ou na maneira de dizer assim, o seu humor não tem graça. O seu humor, quando você diz, como o Fábio Porchat diz, não vão calar nossa voz, tudo bem, não devem calar a voz do Fábio Porchat, não devem calar a voz da Porta dos Fundos, mas alguém pode se contrapor legitimamente dizendo, tá, mas o que quer dizer a sua voz? O que você quer dizer mostrando um Cristo gay, ou amante de Satã, ou uma Maria usuária de drogas? Rigorosamente nada. Você dizer para um humorista que o humor dele não tem graça, dizer para um artista que a arte dele não tem fundamento, é muito mais interessante, e isso abarca a liberdade de expressão, muito mais interessante de que proibir essa obra. Como bem disse o nosso querido Silvio, quando você cerceia a voz de um idiota na mídia, você simplesmente está ampliando a voz desse idiota. É uma propaganda subliminar. Agora, eu realmente gostaria de que tivesse no Brasil um humor realmente amplo. Eu entendo todas essas pessoas, inclusive conservadores, que se colocam contra a censura dos Portos dos Fundos, porque são eles os mais cerceados. Cada um erige exatamente o seu altar ao que pode ou não o humor, né? Eu gostaria que tivesse humor a respeito dos exageros do movimento negro, sem que se pudesse incorrer em crime de racismo. Por exemplo, dizer que o Silvio Santos foi racista, explorar a consciência íntima do Silvio, achando que ele foi racista quando ele preferiu uma cantora branca a outra negra, fazer humor com isso, fazer humor com o feminismo, fazer humor com movimentos LGBT, com os exageros do politicamente correto, que são os altares sacrossantos impeditivos de liberdade de expressão hoje. Assim como a gente pode fazer humor com Cristo, exatamente humor com um princípio de tolerância que é o do cristianismo, que foi exatamente contestado por esse desembargador que censurou a liberdade da expressão e estabeleceu o princípio de intolerância ao contraditório ou mesmo ao imbecil, que foi o que ele fez. Eu acho que você tocou e usou a palavra certa. Tolerância. Você não gosta do vídeo? Não assiste, exatamente. Ponto. Eu não gosto, por exemplo, acho de mau gosto, como isso, não assisto. Pronto. E o gosto, ele também... Agora, tirar do ar, ele é subjetivo, né? Eu, particularmente, gostei muito mais da edição do ano retrasado agora, né? Na edição anterior dessa especial que eles fazem de Natal. Esse eu não achei tão engraçado assim, mas a decisão do desembargador, ela não tem outro nome que não seja de censura, porque ela parte de uma seletividade pessoal, né, do desembargador, que presume o que a pessoa pode
ver ou não. E o que eu acho mais grave é o seguinte, primeiro, né, que tá faltando algumas prioridades no Brasil. Tem tanta coisa mais importante com que se preocupar, estão se preocupando com o especial aí do Porta dos Fundos. E segundo, que passa também um recado de legitimação ao ataque que o Porta dos Fundos sofreu. Esse sim, um crime. Esse sim, algo que deve ser combatido e condenado, né? Então, a partir do momento que ele toma uma decisão como essa, ele está achando muito mais grave um vídeo, uma sátira, do que um ataque terrorista que o grupo sofreu. Como se não tivesse problema no Rio de Janeiro, né? Exato. Como se não tivesse problema no estado tá tudo bem dele, lá, né? Tá tudo bem. Lembrar uma coisa, eu acho que é fundamental dizer isso aqui sempre. Toda forma de humor é, em toda medida, em algum grau, ofensiva. Você sempre, exatamente, o princípio do humor é subverter regras, é contestar paradigmas, contestar estereótipos. E não ali no caso é sátira, né, Adriles? É satirizar exatamente elementos sacrossantos da religião, da sociedade, de princípios morais. Todo humor nesse sentido é para ofender alguém, ofender algum tipo de sensibilidade, ofender algum tipo de suscetibilidade. Não estou dizendo com isso, não estou endossando o humor do Porta dos Fundos nesse sketch, que eu acho realmente patético, mas eu quero que eles tenham o direito de fazer esse tipo de humor ofensivo, assim como eu quero que tenham um tipo de humor ofensivo a movimentos negros, movimentos feministas, movimentos LGBTs, que são cada vez mais a área sacrossanta e inviolável da nossa sociedade. Tô com você, porque senão o mundo fica chato, o mundo já tem problema humor é demais. pra tudo. Mas vê, quando o Adnet fez no Tá No Ar a Galinha Preta Pintadinha, que era uma sátira a uma religião de matriz africana, não vi esse rolê acontecer, essa mobilização. O cristianismo é mais hegemônico no Brasil. Não, mas pra dizer que não existe, que nunca acontece, quero ver fazer, o próprio Porta tem um monte de coisa muito engraçada sobre feminismo, veganismo. Então, assim, existe. O problema é que a grita não acontece do mesmo jeito. E a gente não fala aqui no Morning, outras pessoas não estão falando em outro lugar. Eu percebo uma comoção enorme nas redes sociais quando você toca em assuntos que falam sobre negritude, homossexualidade, feminismo. Eu acho que existem, eu concordo com você, mas há uma reação pungente em relação a esse tipo de humor que é feito no Brasil. Mas a própria primeira edição do especial do Porta dos Fundos era agressiva faz também. Uma sátira também com a figura de Jesus Cristo. A única diferença é que ele não era homossexual na primeira edição. Era bêbado, ele não ligava assim de ver crimes cometidos. Mas era um Jesus sacaneador. Mas aí é uma questão mais subversiva. Eu acho que tem uma coisa muito complicada. Com a sexualidade. Não, com a sexualidade também. O humor hoje do Porta dos Fundos, eu acho que ele aglutinou pessoas que são contra a personalidade do Bolsonaro, inclusive o Tebet. Então é muito fácil você zombar da pessoa do Bolsonaro e ser confundido com uma coisa contra o governo. Aí contra o governo se colocam falsas acusações, a meu ver, de um governo reacionário, que na verdade é um governo conservador. Então quando todo mundo se aglutina em torno de um princípio ideológico, aí se confunde conservadorismo com cristianismo, com reacionarismo, exatamente, e se faz uma crítica, acaba se fazendo uma crítica leviana, como é o caso dessa sketch, ao próprio cristianismo. Tudo bem, eles têm o direito de fazer, mais uma vez eu digo isso. Mas qual é o sentido de fazer um Cristo gay amante de Satanás? É uma crítica rasa, entendeu? É um humor raso que não leva à reflexão. É nesse sentido de uma ofensa gratuita que os cristãos se sentem ofendidos. Mas também o que não legitima, mais uma vez, censurar o próprio. Mas num sentido de livre mercado, se a gente for pensar, todo esse borogodó só rendeu realmente janela para eles. Se tornou o especial mais assistido da Netflix. Exatamente. Inclusive, aguardem, já vamos marcar aqui no ano que vem para discussão no nosso programa, porque eles já renovaram e vai ter o ano que vem um especial. Todo ano, cada vez mais pior. Vai ser um filme pornô agora de Jesus. Aliás, Silvio, vamos ver o que eles vão transgredir, Adriles. Imagina se eles vão bater no progressismo, você vai ficar chocado. Como o Rick Gervais, que é um liberal, super liberal, fez lá a sua crítica como um bom satírico que é, e um monte de conservador tava lá. Rick Gervais, rei do povo brasileiro. Por isso que é bom ser radical de centro como eu, só para complementar essa repercussão que a Paulinha tá falando, até na Polônia teve abaixo assinado contra esse especial incentivado pelo vice-premier da Polônia, e teve mais de 1,5 milhão de assinaturas. Então, só pra gente ter uma ideia da repercussão desse especial do Porta dos Fundos.